Gente, a cultura de um país, preservar as tradições, a cultura, os movimentos, as ações, cheiros, sabores, dança, molejo, forma, isso sustenta a nossa criatividade e nos impulsiona a guardar nossa história. O povo que não tem história é um povo que não sabe para onde ir, como é que vai construir alguma coisa sem uma base. Eu fico tão feliz das cantorias de Minas Gerais. Eu me lembro onde se respira a liberdade, nas montanhas de Minas Gerais. Aquilo, o queijo de Minas, onde eu for eu vou levar o queijo canastra da Serra da Canastra. Tudo isso é história. Mas nós vamos conversar agora com Tassos Licurgo, diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Senhor Tassos, seja bem-vindo à Rádio Nacional, uma boa tarde. Boa tarde, Luciano, Luciana e Anchieta, uma grande honra para mim fazer parte aí do programa. Eu agradeço pelo carinho. O senhor está onde, senhor Tassos? Estamos aqui falando de Brasília, aqui do IPHAN. Brasília. Mas aí nós estamos em Brasília, mas o Anchieta, em São Paulo, já quer fazer a primeira pergunta. A Luciana, no Rio, também já quer participar, já quer dizer, não, eu tenho pergunta aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer umas 15 perguntas, gostou, Anchieta? Mas eu não vou fazer. Gostei, claro. Nós vamos conversar, senhor Tassos, com Anchieta Filho, que está em São Paulo. Por favor, Anchieta. Boa tarde, Tassos. Boa tarde, Anchieta, tudo bom? Olha, tudo bem, é um prazer participar de uma entrevista como essa, que o patrimônio cultural brasileiro realmente merece todo o destaque. Eu começo perguntando essa campanha de fomento, como é que ela vai se desenvolver e precisa realmente ainda fomentar ainda mais o patrimônio cultural e material no Brasil? Olha, a herança cultural intangível, o patrimônio cultural brasileiro é algo que praticamente nos diferencia do resto do mundo, né? Nós somos um povo extremamente diverso, com identidades das mais diversas, e uma campanha como essa, ela promove exatamente essa diversidade na identidade. Então, é uma campanha que funciona de maneira a promover o desenvolvimento socioeconômico dos detentores. Nós temos aqui como intuito, como objetivo, criar um espaço de visibilidade para os produtos associados aos bens registrados. Então, é muito importante realmente o que está sendo feito aqui pelo IPHAN, juntamente com a parceria dos detentores desses bens. E qual o principal destaque dessa campanha, Tassos? O principal destaque da campanha é o próprio bem cultural. O que a campanha faz, na realidade, é encurtar o caminho entre a população e a sociedade e o detentor do bem cultural. A pessoa, quando entra no site lá, que foi construído pelo IPHAN, e eu já peço a licença que é você, já para adiantar o site, que é portal.iphan.gov.br/conecta patrimônios. Isso também pode ser encontrado lá no Instagram do IPHAN, que é IPHAN.gov.br. Quando a pessoa entra nesse site, ele tem acesso aos contatos dos detentores desses bens. Então a pessoa vai diretamente ao detentor e adquire o produto associado ao bem cultural, e isso faz com que haja uma promoção, uma proteção do bem cultural. Então é de uma importância enorme. E a campanha, ela não tem um tempo para terminar. Então ela é contínua. Então os detentores que quiserem participar, e eu já aproveito a enorme audiência que vocês têm aí, para que os detentores que queiram participar, por favor, procurem uma superintendência do IPHAN. Então nós temos superintendências em todas as unidades da federação, todas. Inclusive no Distrito Federal tem superintendência em todas as unidades da federação, todas as capitais, nós temos superintendência. O detentor procure para fazer parte desse projeto importantíssimo. Pois é, e o patrimônio cultural do Brasil, né, Tassos, também tem a música. Aqui no Estado Nacional, há pouco a gente estava tocando carimbó, Valerão Gaúcho, fandango, forró. Então a gente também aqui no Estado Nacional, né, Luciano? Participa disso, né? Com certeza. Agora, eu tô curioso, senhor Tassos. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. O senhor falou, entra lá e aí adquire esse produto. Eu posso, por exemplo, eu quero comprar um CD de carimbó. É assim que eu vou fazer? Eu acesso lá e tenho esse produto, ou eu tenho autorização para fazer um show? Como é que... Eu não entendi direito essa parte. Me ajuda. Pois não. Você entra lá no site,
No caso do carimbó que você citou especificamente, você vai ver lá, tem a imagem lá, tem carimbó Pará. Você entra clica lá em carimbó e você vai ter uma descrição do tambor, né? O tambor é o curimbó, aí vai dizer quem canta, dança e toca é o carimbozeiro. Então você tem toda essa descrição e tem o contato, né, específico do detentor desse bem que vai comercializar o produto associado. Isso. Isso Então, que eu queria saber. Então, pronto. se eu quiser, eu entro, dou uma olhada lá, eu quero comprar um tambor, tem lá. Tem Eu lá. quero comprar um CD, tem lá. Tem. Eu quero... Agora, me permita, me desculpe interrompê-lo, mas só para esclarecer, não é o IFAM que vende, tá? Sim, claro. que É o detentor. É o detentor. Nós somos um facilitador, um catalisador desse processo, para que a sociedade possa ter o conhecimento e o acesso ao detentor. Então, isso enaltece a condição socioeconômica do detentor e também protege o bem, né? A salvaguarda do bem é uma das nossas missões essenciais, né? Não só o fortalecimento socioeconômico das comunidades, mas também atuamos da visibilidade aos bens e da sustentabilidade das manifestações. Mas o produto Perfeito, é adquirido do detentor. Tá, eu ia voltar a São Paulo, mas, Anchieta, daqui a pouquinho eu te volto a São Paulo. Já concluí, Luciano, pode ir. Então vamos ao Rio de Janeiro, porque a Luciana Vale está lá na Rádio Nacional do Rio, a histórica Rádio Nacional, a 1130 do Rio de Janeiro, também querendo conversar com o senhor Tassos. Pois não. Luciana? Obrigada, Luciano Barroso. Boa tarde, Tassos. Boa tarde, Luciana. Só uma curiosidade, você saberia me dizer qual é a região do país que hoje detém o maior número de bens culturais e materiais tombados? Olha, nós temos na região da Bahia, né, Minas Gerais, Pernambuco, nós temos muitos bens que são registrados, né? Os bens materiais são tombados, os imateriais são registrados, né? É apenas uma nomenclatura. Não, veja bem, só uma nomenclatura técnica, não houve nenhum problema, inclusive na origem do IFAM, lá com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, se falava em tombamento para tudo, né? Assim, indistintamente. Mas houve essa distinção, então os bens imateriais são registrados. Então esses estados são muito fortes, mas o Brasil como um todo, como você sabe, é de uma riqueza impressionante, né? Nossa diversidade cultural é invejável, é belíssima, né? Que faz o nosso povo brasileiro da forma que ele é, essa diversidade cultural veemente. Curiosamente, eu fui pesquisar sobre essa viola de coxo, que eu não conhecia, né? Sim. E encontrei essa referência dentre os instrumentos usados no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quer dizer, há muito o que se mostrar, né, para esse país afora, principalmente do nosso interior, né, Tato? Muito, muito. A diversidade também cultural, quando se expressa na linguagem também, é de uma beleza impressionante. Olha, pouca gente sabe, mas nós temos 280 línguas indígenas que precisam ser protegidas. Se em 100 anos nada for feito, metade dessas línguas vão ser extintas. Nós priorizamos aqui no Departamento de Patrimônio Imaterial a diversidade linguística como prioridade 1 para a nossa ação em 2021, porque é de uma riqueza tão grande isso e às vezes passa desapercebido da sociedade, né? Se você me permite, eu até busquei aqui, Luciano Barroso e Anchieta Filho, alguns bens culturais e materiais registrados aqui no Rio de Janeiro pelo IFAM, né? Encontrei até o fotógrafo Lambi Lambi. Olha que coisa curiosa. Tem vários locais, tem o Beco das Garrafas, tem o Cordão da Bola Preta, né? Nosso grande bloco carnavalesco, a Bossa Nova. E acredite, Luciano Barroso, até a torcida do Flamengo já virou bem cultural e material do Rio. Aí exagerou. Eu tô fora. Luciano agora vira. Eu que sou lá do sertão, lá do Nordeste, estamos aqui atuando, né, também, não, assim, para também ter a possibilidade de registrarmos aí o repente, né, o repente também né, só pra... Isso! É isso aí. Boa! Não é uma boa ideia? Conheço grandes repentistas. Então, tem coisa mais linda do que o repente? É verdade. Assim, o nosso centro de tradições nordestinas aqui no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão,
também é patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro, e é onde a nossa cultura nordestina tem, né, o seu epicentro, vamos chamar assim, aqui no Rio, né, com todas as suas manifestações musicais, artísticas, culturais, gastronômicas. Pra gente uma felicidade enorme. E muitos repentistas também, viu, Tassos? Lá no site, falando do Nordeste, lá no site você vai encontrar a literatura de cordel, né? Literatura de cordel, nossa, adoro. que é uma expressão de literatura única, importantíssima, que movimenta inclusive a escultura, né? As xilogravuras que fazem as capas do cordel são esculturas, são escultores, exímios escultores ali que expressam muitas vezes a sua regionalidade por meio da arte e encontram expressão também sendo capistas dessa expressão literária que é o cordel. E também está lá no site lá do Conectando Patrimônios. Eu gostaria de trazer aqui uma pergunta feita pela nossa produtora, Denise, antes eu só quero dizer que em Brasília aqui nós temos o Neildo, que é um repentista, apresentador também de emissora de rádio, fantástico. A Denise diz o seguinte: diante da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia, shows, apresentações de todo tipo de eventos tiveram que ser adiados. Isso impactou o cotidiano de festas e rituais realizados por grupos detentores de bens registrados como patrimônio cultural do Brasil? E ela prossegue: nesse cenário, essas comunidades buscaram alternativas para lidar com o isolamento social. Ciclo do Marabaixo, no Acre, no Amapá, foi realizado por meio de lives. Bailes do Fandango Caiçara tiveram transmissões online. Em São Luís, no Maranhão, grupos do Bumba Meu Boi realizaram carreatas pela rua. Como é que está essa questão da pandemia, a colocação feita pela nossa produtora Denise? Ela tem absoluta razão, houve um impacto importante, principalmente os bens imateriais de natureza celebratória, né? Nas celebrações eles ficaram fortemente atingidos por esse novo vírus aí, essa pandemia que todos conhecemos aí. Mas eles têm usado a criatividade, têm se movido de maneiras diferentes e muitas vezes um aspecto desse bem tem sido melhorado, que é o da transmissão intergeracional. Interessante. Às vezes você veja bem, né, essa necessidade, às vezes em algumas situações, na proximidade, algumas gerações têm se interessado mais pelos saberes das gerações dos seus antecedentes. Mas é um problema importante e esse projeto aqui do Conectando Patrimônios, ele vai exatamente no sentido de dar dignidade, né, sociocultural, econômica a essas comunidades, fazer com que isso continue sendo feito, para que a sociedade possa adquirir os produtos associados a esses bens culturais, para que isso não se esgote, não morra. Porque o bem imaterial, ele é um bem vivo. E por ser vivo, ele pode até morrer, né? O nosso trabalho aqui é fazer com que isso não aconteça. Então, por isso que esse programa vai nessa direção. Perfeito. Anchieta Filho, mais algum comentário, alguma coisa? Eu tenho sim. Primeiro, eu queria perguntar ao Tassos que estado do Nordeste ele é. Eu sou lá da Tromba do Elefante. Da Tromba do Elefante. Você sabe qual é o elefante, não? Sei não, senhor. Me explica. O Rio Elefante é o Rio Grande do Norte. É o Rio Grande do Norte. Ele é um elefante. Já sei. Cabeça de Jerimum, então. Cabeça de Jerimum. Cabeça de Jerimum. Agora eu te peguei, né? Agora eu sou vizinho seu, eu sou da Paraíba, viu, Tassos? Agora me diz uma coisa, você falou há pouco... Fala, complementa, Tassos. Pois não, estou ouvindo. Pode falar. Não, é o seguinte, Tassos, você falou há pouco aí da questão da língua indígena, que qual é o risco aí de morrer, e o nosso sotaque, tem sotaque paraibano, nordestino, baiano, gaúcho, carioca, mineiro. O sotaque também não poderia ser considerado patrimônio, não? O sotaque dá uma beleza especial, né? A língua, o sotaque em si não, mas há línguas que não são sotaques, mas são decorrentes de outra. A exemplo disso, no sul do país, nós temos o talian.
Talian é uma língua que decorre, né, da migração italiana. Existe uma discussão intelectual importante. Alguns dizem que é uma língua neolatina, outros dizem que é um creole italiano. Então, existe uma discussão que não é propriamente, não é um sotaque, mas é uma língua nova que decorre do povoamento do Brasil. Neste ano, inclusive, estamos priorizando aí os planos de ação, né, decorrentes da diversidade linguística, como eu disse, e o Talian certamente entrará nesse projeto aí para ver se conseguimos publicar um dicionário de italiano, né? Então, o sotaque, o sotaque em si não é um modo de saber, né? Não é uma língua propriamente, mas essa diversidade do país tem expressões de novas línguas também, como é o caso do italiano. Muito bom, Tasso. Muito obrigado pela tua resposta. Luciano. Xeta, eu pensei que ele fosse gaúcho pela forma de falar. Não, cabeça de girimum. Vamos. Eu sou lá de nós, da tromba do elefante, rapaz. Da tromba do elefante. Não, mas, senhor Tassos, quando o senhor começou a falar, eu disse, é nordestino. E eu voto como é que é, gente? Carimbó não. No repente, viu? Estou votando no repente. Luciana Vale, do Rio de Janeiro, tem mais perguntas. Oi, Luciana. Fiquei curiosa, se a tromba do elefante está lá no Rio Grande do Norte, eu devo estar aqui no rabo do elefante, é isso? É isso! Se você olhar no mapa do Brasil aí, você veja que o Rio Grande do Norte parece um elefante. Ele parece um elefante. E a parte do sertão é na tromba, entendeu? A parte do sertão. Natal, que é a capital, fica lá no outro extremo do elefante, que eu não vou dizer exatamente onde fica, por uma questão de respeito aos... Tá certo. Eu já estava tentando ver a figura do elefante no resto do mapa do Brasil. Mas, Otávio, falando de uma questão aqui que eu acho importante também, aliás, antes de comentar a respeito de manifestações culturais, só para afirmar também que no Rio de Janeiro a gente tem ainda partido alto, samba de terreiro, samba enredo e as rodas de samba como os bens culturais e materiais registrados aqui no Rio. Essa situação das manifestações culturais que são tão diversas no nosso país todo, né, Tassos? O Rio de Janeiro é prova disso. Muitas dessas manifestações já sofreram muita discriminação, muito preconceito. Isso. Você acha que algumas dessas tradições, dessas manifestações, alguns de seus artistas, né, por total desconhecimento, ignorância mesmo, ainda são alvo de discriminação no Brasil? Creio que sim. Inclusive estamos querendo, né, atuar fortemente contra isso. Qualquer ação atentatória contra a livre manifestação, né, cultural é criminosa, deve ser coibida. A tolerância deve ser o carro-chefe da convivência. Todos têm o direito de se expressarem da forma que entenderem, mas também devem entender que o outro tem o mesmo direito. Então, é um papel importante o nosso aqui, o do combate à intolerância, o desrespeito, a manifestação do outro. Você veja bem, o direito à vida, que é resguardado pela Constituição da República, não é apenas o direito à subsistência de suas condições biológicas, não. É o direito à vida, é o direito de levar a vida como bem entender. E a expressão genuína da vida se dá pela expressão da identidade cultural, pela expressão da forma como a pessoa entende que deve viver. Então, ser contra a possibilidade de expressão cultural é, acima de tudo, colocar o ser humano abaixo do patamar mínimo civilizatório, em que ele passa a se confundir com coisa. O patrimônio cultural é o da dignidade ao homem, porque ele vive a expressão da sua própria identidade. Se nós não levarmos isso em conta, nós estamos coisificando o homem, ou se você prefere o latim, né, porque coisa em latim é res, nós estamos resificando o homem. Então é um papel importante aqui do IFAM combater qualquer tipo de intolerância, para qualquer lado, né? Para qualquer... O nosso papel aqui é o de respeitar a diversidade da expressão cultural. É importante também as famílias, né, perceberem a importância de guardar os seus
falando até materialmente mesmo, registros importantes de muitas tradições que ao longo dos anos vão se perdendo, né? Tem grupos que estão perseguidos, por exemplo, tem objetos quebrados, né? A gente fala dos terreiros de Umbanda, que no Rio de Janeiro, infelizmente, ainda é uma realidade. Então, assim, é importante que artefatos sejam preservados, registros documentais, fotos, né, objetos, o artesanato também, que tudo isso seja preservado, porque tudo isso conta história, né? As pessoas não podem simplesmente se desfazer desses bens ou destruí-los, enfim. Isso tem que ser preservado, né, Tassos? Porque isso também é a memória do povo. Perfeito, você está absolutamente correta e vou além. Qualquer destruição que houver nesse sentido é caso de polícia. É caso de chamar a polícia, de comunicar ao Ministério Público. É um ato criminoso, é um ato que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. É atentatório esse ato, conforme eu lhe disse, à dignidade do ser humano. É gravíssimo. Então e parte relevante do trabalho do IPHAN, conforme lhe assegurei, é combater qualquer ato desse, ato odioso, né? Preconceito odioso contra qualquer coisa. Não é apenas contra um A, B, C, não. Qualquer tipo de preconceito, né, deve ser suprimido da convivência. Tassos, muito obrigada, hein? Parabéns pelo trabalho de vocês no IPHAN. Deixa eu passar a bola, então, para o Luciano Barroso. Eu que lhe agradeço, Luciana. E nós já estamos chegando ao final, senhor Tassos. Muito obrigado. O senhor que é diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. E viva o repente. De repente ele se torna também. Isso. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que tenho a agradecer pela oportunidade e pelas importantes perguntas que foram feitas aí pelo Luciano, pela Luciana e pelo Anchieta. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Um abraço a todos.